Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lennon, professor de filosofia, professor de sociologia também. Faz tempo que eu não dou as caras por aqui, né? E hoje eu estou passando para falar um pouquinho de um dos pensadores que, sem dúvida nenhuma, é considerado aí um dos mais complexos e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes da história da filosofia. Estou falando de Immanuel Kant. Kant, um pensador iluminista, e muitos filósofos, muitos estudiosos da área dividem a filosofia moderna entre pré-Kant e pós-Kant, né? Então, é importante a gente falar desse pensador aqui. Hoje nós vamos falar especificamente de um tema que é muito discutido nos vestibulares, de um tema que é muito discutido aí também no ensino médio, né? Que é a ética kantiana, a ética deontológica ou conhecida aí como a ética do dever. Então, quero abrir essa aula com dois questionamentos ou dois pontos, vamos falar assim. Primeiro, pensa aí. Eu sou correto ou eu devo ser correto? Essas questões são questões que embasam toda a ética kantiana. Só que antes da gente adentrar aí no tema aqui da nossa aula, ou dessa live aqui, né, desse podcast, chame como você preferir, vamos entender um pouquinho aí de quem foi Immanuel Kant. O Kant, como eu disse, ele foi considerado aí um dos pensadores mais importantes da história. Ele viveu ali de 1729 a 1804, ou seja, estamos falando aí do século XVIII, boa parte do século XVIII, morre ali no início do século XIX, tá? Ele é natural ali da Prússia Oriental e vai se tornar a região onde ele estava, depois se torna ali a Alemanha. Ele faz parte da corrente idealista da filosofia e ele vai atuar em áreas extremamente importantes na filosofia, como a área da metafísica, tendo ali uma abordagem que nós chamamos na filosofia de idealista transcendental. Só para você entender um pouquinho do que eu estou falando, quando a gente fala do idealismo transcendental, nós estamos falando um pouquinho de uma abordagem que vai unificar a razão e a experiência. Então, para o Kant, tanto a razão quanto a experiência são extremamente importantes para a construção do pensamento, para o desenvolvimento racional. E por que isso? Até Kant havia toda uma discussão entre racionalistas e empiristas. Quando nós falamos das escolas racionalistas e da escola empírica, nós estamos discutindo as escolas que entendem que o conhecimento deriva do processo racional, e que é a escola racionalista, e a escola empírica, onde o conhecimento, aqueles que acreditam que o conhecimento deriva ali das experiências, tá? No Kant, com Kant, ali no idealismo, essa ideia ela perde um pouco a força, porque para Kant as duas formas de conhecimento são importantes, tá? Então, ele vai criar ali um dos mais abrangentes e sistemáticos trabalhos na área de epistemologia, metafísica, ética e estética, sendo ali um dos principais pensadores da era moderna. Então, é muito relevante a gente discutir esse pensador aqui. O Kant, vou trazer aqui também algumas curiosidades. Por exemplo, o Kant, ele até os 50 anos, ele está ali no que ele vai chamar de sono dogmático. Ele vai ser despertado do sono dogmático por um pensador empírico, que é o David Hume, tá? Então, ele ao ler a obra de David Hume, o Tratado da Natureza Humana, o Kant, ele mesmo afirma na obra dele que ele é despertado do sono dogmático, tá? O Kant vai escrever três obras, tá? Ele começa ali uma produção sistemática, a produção que vai ser ali, ou as produções que serão importantes ou mais importantes para a história da filosofia,
que é a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica da faculdade de julgar, e ele vai escrever também uma outra obra que é extremamente importante, chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, tá? Com isso, Kant vai desenvolver o que é chamado na filosofia de criticismo, tá? Então, toda a obra dele, além de toda a influência que vai ter pós-modernidade, né? Então, estamos falando aí no período moderno e no período pós-moderno, impactando pensadores ali como Hegel, que depois vai impactar, o Marx vai olhar muito ali a obra do Hegel, Hegel critica um pouco Kant, Schopenhauer, Kant também vai impactar, enfim, a obra do Kant vai ser extremamente importante. É, mesmo depois disso, o Kant acaba ali desenvolvendo todo um sistema filosófico, né? Então, toda a obra dele é entendida ali como criticismo. Agora que a gente já conhece um pouquinho do Kant, vamos falar sobre a ética do dever. Para a gente compreender a ética kantiana, a gente precisa entender os princípios morais, tá? Então, para o Kant, para a gente compreender todo o sistema ético dele, nós precisamos fazer algumas diferenciações no que tange as questões morais. Então, para ele, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a moral ela não pode ter base na experiência. Por quê? Porque o Kant, ele entende que todo princípio moral tem origem no que ele vai chamar de razão pura, ou seja, na razão humana, tá? E se a moral tiver base na experiência, todos os princípios morais seriam relativos. O que isso quer dizer? Esses princípios morais, eles não seriam universais, eles não seriam absolutos, pois cada um de nós temos as nossas próprias experiências. Então, para o Kant, não faz sentido que a moral tenha base na experiência. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui da visão kantiana. Tá? Então, para ele, a moral ela deve ter como base somente os princípios que são determinados pela razão. E aí, olhando sob esse prisma, a gente precisa pensar em dois pontos importantes aqui. Primeiro, o que são esses princípios morais, né? É a primeira pergunta que nós precisamos fazer. E a segunda pergunta o segundo ponto melhor dizendo, os homens, eles são livres para escolher quais são os princípios que devem escolher para determinar o agir moral. Então, a gente precisa compreender que o Kant está olhando, ele está mudando todo um prisma, né, toda uma visão ética que vinha, que era aplicada anteriormente, tá? Até ali, no sistema feudal, havia toda uma sistematização de ética, por exemplo, um escravo e um nobre que cometesse o mesmo crime ou o mesmo delito, eles eram julgados de maneiras diferentes por conta das suas classes sociais, tá? Mas o Kant também está fazendo uma observação à questão aristotélica de ética, e nós vamos falar um pouquinho disso lá mais para frente. Então, vamos lá. O primeiro ponto. Então, os que são esses princípios morais? Para o Kant, são os princípios que orientam as nossas ações. E ele vai falar que esses princípios não mudam, que esses princípios são absolutos. E por estarem na nossa razão pura, estes princípios permanecem iguais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no que tange a questão da liberdade, o Kant vai especificar o seguinte, que a razão prática, né, que o Kant vai chamar ali de consciência moral, essa razão prática, ela vai dizer quais são estes princípios, ou seja, ela vai nos orientar sobre quais princípios nós devemos escolher de acordo com a vontade, a qual pode ser boa ou má.
Então, nós temos aqui alguns pontos importantes para compreender a visão ética kantiana. Então, nós vamos já, a partir de agora, nós vamos avançar para compreender melhor o que que isso quer dizer. Como nós sabemos que a moral ela tem base somente nos princípios que são determinados pela razão, o Kant vai falar que existe ali um orientador em nossa razão, tá? Em nossa razão pura, e o Kant vai chamar esse orientador de imperativo categórico. E o que é o imperativo categórico? O imperativo categórico, ele é uma diretriz, tá? Da nossa razão. Então, imagine como se fosse aí um orientador, tá? Que vai sempre acender um alerta quando nós não temos certeza do que fazer, daquilo que vamos fazer, se é certo ou não. Então, o imperativo categórico é como se fosse um orientador, uma diretriz, aquela é uma norma, tá, da nossa razão que vai nos orientar conforme ali as decisões que nós estamos tomando, tá? Esse orientador, para o Kant, ele está dentro da nossa razão e ele está nos dando ordens, tá? Porque ele é um imperativo, tá? E esse imperativo ele vai determinar uma regra para todo ser racional, tá? E qual é essa regra? Isso aqui é interessante porque é a máxima kantiana, né? É a máxima da regra kantiana. Então, vamos lá. O Kant vai falar: age de tal forma que a sua lei moral se torne uma lei universal. Então, vou repetir aqui, que esse é vamos chamar ali de um mandamento kantiano. Então, haja de tal forma que a tua lei moral se torne uma lei universal, ou seja, ela sirva de referência. Se essa sua lei moral, se a ação que você vai cometer, se ela puder ser aplicada de forma universal, então, segundo Kant, você está agindo de forma correta. Se a sua ação ela não puder ser aplicada de forma universal, então, para o Kant, você não está agindo de acordo com o imperativo categórico, tá? Mas, professor Lennon, não agir de acordo com o imperativo categórico significa que você está agindo de forma moralmente incorreta? De certa forma, sim. E nós vamos ver isso daqui para frente. Por quê? O que que diz? O que que diz? Não. Melhor dizendo, a lei universal ela precisa ser absoluta, né? Ou seja, ela tem que servir de referência para que ela possa ser aplicada de forma universal. E esse imperativo, que é universal, ele é tão importante para o Kant que ele vai falar que duas coisas enchem a mente dele de admiração e respeito. Primeira coisa, o céu estrelado acima dele, e a segunda coisa, a lei moral dentro dele. Então percebam que na ética do Kant, a moral ela determina todo o processo ético. Então, os teus padrões morais vão determinar todo o processo ético. E isso é extremamente relevante para a gente compreender a ética kantiana. Além disso, o que que isso significa? Bom, tudo o que você for fazer do ponto de vista ético, você precisa pensar que esta ação moral ela precisa ser convertida para uma lei universal. E para explicar isso, o Kant dá um exemplo muito interessante. Quando eu estou em sala de aula, eu às vezes converso com os alunos que eu falo que alguns pensadores chamam isso de bastante ingênuo, que ele vai falar sobre a mentira, né? O que que o Kant fala?
Uma mentira, por exemplo, ela pode se tornar uma lei universal? Você vai me responder claramente não, né? Por que claramente não? Porque uma sociedade onde prevalece a mentira, haveria toda uma problemática no sistema social. Ou seja, você não deve mentir. E se você não deve mentir, naturalmente, você deve dizer a verdade. O que que isso significa? Parece uma coisa simples, uma coisa meio sem lógica, mas, na verdade, isso significa que a razão diz que você deve dizer a verdade o tempo todo, tá? Então, lembra da perguntinha que eu te fiz quando nós iniciamos aqui essa nossa aula, esse bate-papo? Eu falei, você é correto ou você deve ser correto, né? Então, aqui o Kant está dizendo, você deve ser correto o tempo todo, tá? O tempo todo. E a razão vai te dar via imperativo categórico as diretrizes para que você seja correto o tempo todo. E o que faz a ação moral, então? Essa ação moral, ela é uma norma de comportamento. Então, você precisa entendê-la como uma norma de comportamento. Por quê? Porque ela explicita como nós devemos ser. E aqui, pessoal, a gente precisa fazer uma importante observação sobre a ética kantiana. Por quê? Porque não se trata especificamente do ser. A gente está discutindo aqui o dever ser, tá? Por isso que eu falei agora há pouco do eu devo ser correto, tá? Pensa aí, se a gente utilizar aqui o exemplo da mentira, o exemplo que eu acabei de dar para vocês, você pode ser um mentiroso, tá? Então, eu posso ser um mentiroso. É, entenda que, enquanto ser, você pode ser o que você quiser, tá? A sua característica ali. Ser mentiroso, por exemplo, é aquilo que você é, tá? O seu dever ser diz que você tem que falar a verdade. Ou seja, o seu dever ser, ele vai te dar uma diretriz para que você haja de maneira correta. Então, aqui é o dever ser em atuação. Então, o imperativo categórico, ou seja, aquela ordem, tá, que nós estamos falando aqui, ele é dado pela razão pura, tá? E você precisa lembrar que a razão pura, ela é a base da razão humana. Então, lembra, o que a gente está entendendo a razão pura como a base da razão humana. Então, para o Kant, toda ação moral ela tem que ser motivada pelos princípios da razão. E você não pode ter, nesses princípios da razão, segundas intenções nessa ação moral. E é relevante a gente destacar que a ideia de felicidade, e aí ele faz uma crítica, por exemplo, a Aristóteles. Por quê? Quem conhece um pouquinho da teoria aristotélica vai lembrar que Aristóteles diz, lá na Ética a Nicômaco, que a felicidade, né, a eudaimonia, era o fim último de todas as coisas, né? Então, a felicidade, a ética era a felicidade, né? O Kant vai falar que a felicidade não vai ser a ética. Mas também a felicidade, ela não será, aliás, a ética, melhor dizendo, ela não terá o sentido moderno que tem hoje. A proposta kantiana é buscar os princípios que estão por trás da ética, né? Os princípios que dizem respeito à racionalidade e à razão. Então, quando a gente pensa em todo o processo da ética kantiana, a gente precisa sempre ter em mente que o imperativo categórico ele é dado sempre pela razão e ele é uma norma da razão, tá?
E esta ação, tá? Essa norma da razão, ele visa uma ação que, que traz, que objetiva um fim em si mesmo. Então, essa norma da razão é, é, é uma ação que objetiva um fim em si mesma, tá? Vamos lá, professor. O que você quer dizer com isso, né? Então, vamos voltar lá para a fundamentação da metafísica dos costumes. Lá na fundamentação, Kant diz o seguinte, repetindo o que eu falei anteriormente: age de tal forma que a sua lei moral se torne uma lei universal. Como é que ele especifica isso? Ele vai falar assim: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como meio, tá? Então, esse trecho final é importante, sempre simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como um meio, tá? E isso é extremamente relevante para entender a ética kantiana. Por quê? Porque ele vai falar que quando o ser humano ele não é motivado pela ordem da razão e ele comete a ação moral considerada certa, contudo, apenas esperando algo em troca, ele não está agindo de forma moralmente correta. Então, olha que importante isso. Então, quando o homem, quando o ser humano, ele não é motivado pela ordem da razão e ele vai executar a ação. Qual ação, professor? A ação moral. Ação moral considerada certa, tá? Mas ele executa essa ação moral considerada certa, objetivando algo em troca. Ou seja, ele está ali pensando no retorno que ele vai ter, no ganho que ele vai ter. Então, para o Kant, mesmo que você execute esta ação de forma correta, mas se você tem uma segunda intenção, para o Kant, você não está agindo da forma moralmente correta. E aqui, gente, a gente entra numa outra categoria de imperativos, que o Kant vai tratar ali, vai chamar de imperativo hipotético. Tá? Por quê? Porque você está objetivando algo, tá? Sua ação moral objetiva algo em troca. Tá? E qual que é, então, professor, a diferença entre o imperativo categórico e o imperativo hipotético? E por que que o Kant não admite que usemos o imperativo hipotético como norteador das nossas ações morais? Por quê? Vamos lá. No imperativo hipotético, aliás, melhor dizendo, o imperativo hipotético, ele, ele é uma ação que ela é subordinada a uma condição. Então, pensa assim, a gente tem ali a razão que está usando meios para chegar a um fim, né? Então, todos nós, seres humanos, somos dotados de razão. E nós estamos utilizando esta razão como meio para chegar a um objetivo, a um fim, tá? Então, para o Kant, no imperativo hipotético, ou o imperativo hipotético, sempre vai ordenar uma ação como meio de alcançar uma outra coisa, tá? Ou seja, a ação ela só é boa porque ela me possibilita alcançar outra coisa além dela. E aí você pode entender um objeto, um prazer, um interesse ou a própria felicidade que eu trouxe ali há pouco para vocês, tá? No imperativo hipotético, existe a ideia de particularidade, tá? Então, você não tem a universalidade exigida pelo imperativo categórico, né? Então, a sua lei moral se tornar uma lei universal
é uma condição do imperativo categórico, tá? E é uma condição da ética kantiana. Então, quando a ação ela não é executada dessa forma, então você deixa de ter uma universalidade para ter uma particularidade. Então, eu não ajo mais de acordo com um fim em si mesmo, tá? É, eu ajo de acordo com o objetivo de alcançar um meio, de alcançar alguma coisa. E aqui, neste imperativo, no imperativo hipotético, a gente precisa compreender também que há ali, por ser algo particular, há um elemento que ele está privado, que ele está vinculado ao que eu quero, tá? E ele não vai se confrontar com outras vontades, tá? Então, eu não estou colocando ali a minha razão, não está fazendo o exercício, não está fazendo a análise da universalidade. Eu não estou colocando ali em voga a condição universal, mas sim a questão particular. Então, para o Kant, agir de forma pelo imperativo hipotético não é moralmente válido, tá? Aliás, você pode até agir pelo imperativo hipotético, mas a sua ação moral não está objetivando ali o fim em si mesmo, tá? E a partir daí, o que o Kant faz? Ele, para explicar todas essas questões, ele vai definir ali algumas ações, né? Ele vai falar que existem três tipos de ações que são ações norteadoras para os seres humanos, ou seja, ele vai falar que os seres humanos eles agem pautados em três tipos de ações. A primeira ação que o ser humano age é uma ação que ele vai falar que é contra o dever, ou seja, é aquele tipo de ação que é quando a nossa razão diz que nós devemos dizer a verdade, mas nós mentimos, tá? Então, a ação diz, a razão diz que devemos dizer a verdade, mas nós mentimos. Quando fazemos isso, nós estamos ali agindo contra o dever, tá? O segundo ponto é de acordo com o dever, ou seja, o segundo tipo de ação que o Kant diz é que os seres humanos agem de acordo com o dever. Ou seja, é aquela ação moral, tá, que você diz a verdade, mas tendo em vista algo em troca. Então, aqui nós estamos justamente nesse segundo ponto falando do imperativo hipotético, tá? Então, você diz a verdade, mas objetivando algo lá na frente, tá? Você pensa você só está fazendo a boa ação porque você está objetivando ali algo em troca. E o terceiro tipo de ação que o Kant vai falar é o agir por dever, tá? E o que seria, então, o agir por dever, professor Lennon? É quando você faz o que deve ser feito, motivado apenas pelo dever, sem objetivar nenhuma recompensa, tá? Então, é, a, a sua ação moral, ela está pautada no dever, tá? Por isso, novamente, aqui, que a ética kantiana é a ética do dever. Então, eu sou correto, eu devo ser correto. A sua ação moral, ela está ancorada no dever, no dever ser, e não no ser, tá? Que nós discutimos agora há pouco aí alguns minutos atrás. Então, você precisa pensar o tempo todo nisso. E isso, o tempo todo, está pautado pelas condições morais. Então, o agir pelo dever é quando fazemos o que deveria ser feito, sempre motivados pelo dever, sem objetivar nenhuma recompensa. Então, aqui é o agir pelo dever, tá? Então, quando nós agimos pelo dever, nós estamos lá agindo pelo imperativo, sendo orientados pelo imperativo categórico. Você tem aí
uma ação moral, um padrão moral, tá? Esse padrão moral é universalizado, tá? Ele é universalizado, está numa condição universal, e você age ali pelo imperativo categórico, tá? Quando a gente tem a ação por dever, né, a nossa ação moral, ela é por dever, ela é uma ação onde a vontade, isso aqui é extremamente importante, tá? Ela é uma ação onde a vontade está alinhada com a razão, tá? Então, a vontade está alinhada com a razão, ou seja, você tem um alinhamento à boa vontade, tá? Então, aquele que age por dever é aquele que age de forma autônoma e livre, pois é aquele que consegue decidir o que é certo e o que é errado sem influências externas, ok? Então, toda ação por dever é uma ação onde a vontade está alinhada pela razão. Isso é extremamente importante a gente compreender, tá? E aquele que comete a ação, que realiza a ação pautado pelo dever de forma autônoma e livre, ou seja, sem influências ou sem objetivar algo em troca, esta pessoa ele está ali alinhado à boa vontade, tá? Então a ação dele está alinhada à boa vontade, tá? E para a gente finalizar aqui a nossa essa esse bate-papo sobre a ética kantiana, o Kant, ao distinguir ali o que ele vai chamar de imperativos hipotéticos e imperativos categóricos, que a gente falou aqui o tempo todo, ele conclui que a vontade humana ela é verdadeiramente moral apenas quando ela é regida pelos últimos imperativos. Ou seja, a nossa vontade, tá? A nossa ação moral ela só é válida verdadeiramente quando nós estamos pautados pelos imperativos categóricos, tá? Ou seja, aí a gente precisa aplicar a máxima kantiana. E por que que nós precisamos aplicar a máxima kantiana? Porque essa ação do sujeito racional, segundo Kant, não deve jamais ser motivada por interesses com o objetivo, por exemplo, de ser feliz, com o objetivo, por exemplo, de evitar a dor, com o objetivo de alcançar o céu, com o objetivo de não sofrer alguma punição. E aí vamos pensar nos entes metafísicos, né? Não sofrer alguma punição por algo que você fez ou deixou de fazer, mas sim a sua ação moral ela precisa ser motivada apenas pelo fato da ação ser correta por si mesma, tá? Então, gente, esse é um pouquinho da ética kantiana que eu quis aqui trazer para vocês, tá? A discussão aqui de imperativos categóricos, imperativos hipotéticos. Kant é um pensador, como eu falei no início desse vídeo, que ele revoluciona a forma de compreensão ética, tá? A discussão sobre a ética kantiana ela é aplicada até hoje, ela tem uma ampla influência no contemporâneo, ampla influência nas questões de direito, então é extremamente importante a gente acompanhar e compreender um pouquinho desse processo kantiano. Obrigado aí por acompanhar essa aula até o final, esse vídeo até o final. Acompanha a gente aqui no Contraponto Filosófico. Tem o professor Luca, eu faço vídeo, estava um pouco sumido aqui, mas prometo que vou aparecer mais vezes, vou dar a cara mais vezes aqui. Tem muitos vídeos aqui do professor Luca discutindo o existencialismo, discutindo estética filosófica, estética que é um tema que não é trabalhado muito no ensino médio, por exemplo. Tem vídeos do professor Carlos, aliás,
O professor Carlos vai trazer, depois desse vídeo aqui, que eu estou trazendo da Ética Kantiana, o professor Carlos vai trazer um vídeo também sobre Kant, discutindo a religião nos limites da simples razão, tá? Então, eu tenho aqui, pegar aqui para vocês, um pouquinho dessa obra aqui, tá? A religião nos limites da simples razão. É uma obra também do Kant. A minha edição aqui é da La Fonte, tá? Então, acompanhe a gente aqui. Nós também temos outros canais de divulgação, tá? Então, nós temos o Sócio Literato lá no Instagram, @socioliterato, tá? E também temos, eu também tenho, junto com uma área dedicada ali à arte, que é o Teatro com Filosofia. Tudo bem? Um grande abraço e obrigado por ter ficado até o final.